Bom, dando continuidade aos nossos conteúdos, hoje então a gente vai ver filosofia política moderna. Aqui a gente começa a discutir a ideia de poder, a ideia de relações de poder, a ideia de Estado e como ele nasce enquanto Estado, enquanto ideia, como ele de certa forma nos afeta e as obras que estão lá na origem desse pensamento, lá na origem da discussão sobre o Estado, lá na origem da discussão sobre poder. Hoje, então, a gente começa com o florentino Nicolau Maquiavel. Vamos lá, fechar aqui a webcam. Filosofia política moderna. Pensar o Estado. Bom, se a gente parar para refletir e recordar muito da história do que a gente tem estudado, não apenas em filosofia e sociologia, mas também em história, ao longo da trajetória escolar de vocês, vocês vão se recordar que um dos primeiros núcleos, vou pegar dois dos primeiros núcleos estruturais de uma sociedade são um núcleo mais íntimo, a família, um núcleo mais amplo, a aldeia, ou o povoado, ou a tribo. Então percebam, se organizar em sociedade é parte da característica de quem somos enquanto espécie. Aristóteles, quando nos diz que o ser humano é um animal político, ele está colocando exatamente essa questão. Nós vivemos em sociedade. Independente do tamanho que essa sociedade, que essa organização social venha a ter, nós fomos moldados para viver em sociedade. Dessa forma, era uma coisa extremamente natural que o Estado, sendo uma coisa maior, uma estrutura social maior que a família e que a aldeia, ele simplesmente existisse. E, de certa forma, assim foi. Principalmente quando a gente pensa na Europa, que é ali é, a origem das discussões que vão mais tarde nos inserir enquanto povo, enquanto sociedade, já que, enquanto país, somos frutos da invasão daquele povo, o povo europeu, aqui da América Latina, por consequência do Brasil. Bom, até um determinado contexto, era muito comum ali, entre o século V e o século XV, era muito comum que esse pensamento de que o Estado é só uma extensão, é só uma ampliação da ideia de família e da ideia de aldeia prevaleceu. Tanto que haviam apenas dois modelos de poder, haviam apenas dois poderes que impactavam a vida de todos, que era o poder papal, o poder do Papa, representante de Deus, representante da Igreja, e se vocês recordarem bem, é da Igreja o protagonismo do poder durante toda a Idade Média, o protagonismo da ideologia, e do outro lado, a gente tem a figura do imperador, do Império Sacro Romano-Germânico. Aí você deve estar se perguntando, ué, Theo, mas a Idade Média a gente estuda que o poder era descentralizado, que existiam diversos feudos. Sim, existiam diversos feudos e dentro desses feudos o senhor feudal era a lei. Era ele quem determinava os rumos, era ele quem determinava as ordens e as coisas funcionavam ao seu bel prazer. No entanto, naquela estrutura feudal havia uma hierarquia.
Essa hierarquia era ela de certa forma selada nas relações que vocês já estudaram em história de suzerania e vassalagem. Quando um poder maior, o suzerano, ele faz uma espécie de parceria com os vassalos e esses ficam ao dispor desse suzerano quando ele precisar de um exército, quando ele precisar de um auxílio. Então, esses vassalos estarão sempre disponíveis para salvar, vamos dizer assim, para socorrer esse suzerano. O que esses vassalos ganham de em retorno a essa fidelidade? A mesma proteção, a mesma situação. Como assim? Bom, vamos supor que exista, vamos pensar que o imperador é esse suzerano. Quando ele precisar reunir um exército para combater uma determinada ameaça, ele convoca esses exércitos e todos os seus vassalos vão levar seus cavaleiros para combate. Se por acaso um desses feudos isolados forem atacados, o feudo de um vassalo e não o suzerano também tem a responsabilidade de reunir o maior exército que ele conseguir e ir em socorro desse vassalo. Então, era uma relação de reciprocidade. Mas os poderes estavam sim fragmentados, mas reconhecia-se na figura do imperador essa, essa centralização, mesmo que fosse uma centralização parcial. Tranquilo até aqui? Lembrando, se você tiver alguma dúvida, anota no caderno e aí a gente tira na próxima live. Bom, dando continuidade a essa perspectiva, começam a surgir ali no início do século XV as primeiras discussões para legitimar o Estado. Ou seja, começam a surgir os primeiros pensadores que vão construir uma teoria para dizer para a população: olha, o Estado é necessário. Por que que agora eles estão, de certa forma, precisando, construindo uma teoria que justifique, que legitime e justifique o Estado, e antes isso não foi feito? Por um motivo muito simples. Quando a gente pensa no formato do Estado anterior, a gente está falando, por exemplo, durante a Idade Média, de unidades feudais que a vida acontecia ali, dentro do feudo. Quando a gente começa a pensar no renascimento cultural, no renascimento urbano, no renascimento comercial, que vai, de certa forma, se ampliando por toda a Europa Central, principalmente, a gente começa a perceber que o povo ele não está mais restrito a um feudo. Ele pode sair, ele pode morar na cidade, ele pode viajar para outras cidades, ele pode comercializar com outras cidades. Então, o Estado tinha o poder de vetar a liberdade do seu povo. E como impor essa ideia sem construir uma teoria que legitimasse a importância desse Estado? É aí que entram esses pensadores. Eles vão formular teorias para dizer que o Estado é necessário, que o Estado é um mal necessário, que o Estado, apesar de diminuir as liberdades individuais, ele vai oferecer garantias, ele vai oferecer direitos, vai garantir que esses direitos sejam cumpridos. Então começam a despontar ali os chamados primeiros teóricos do Estado. O que é mais interessante nessa perspectiva é que quando a gente pensa em teóricos do Estado, ironicamente, esses teóricos eles não vão abordar em suas primeiras obras o Estado propriamente dito. Eles vão abordar o gestor do Estado, ou seja, o governante. Eles vão estudar o governante e as relações de poder que esse governante exerce na administração daquele Estado.
E aí, óbvio, a gente vai ter aí figuras emblemáticas no estudo desses governos, essas modalidades de governo e de seus governantes. Partindo aí de Maquiavel, passando por Thomas Hobbes com sua obra O Leviatã, Maquiavel com a obra O Príncipe, John Locke com sua obra O Segundo Tratado sobre o Governo, Etienne de la Boétie com sua obra Discursos sobre a Servidão Moderna. Então a gente tem aí um catatal de obras que vão discutir esse Estado, mas partindo da perspectiva de quem o governa, de quem o administra. Tranquilo até aqui? Deixa eu ver qual é o próximo tópico para a gente abordar e seguir. E aí, óbvio, por que essas discussões elas começam a surgir? Porque, como vocês bem sabem, eu já expliquei isso em sala de aula diversas vezes, para servir de contexto histórico para a gente pensar, começa a surgir ali no século XV a formação dos primeiros estados nacionais. Ou seja, os primeiros territórios com exército profissional, com uma língua própria, com traços culturais que pertencem àquele povo, tendo aí em vista Portugal como o primeiro Estado nacional a ser formado, seguido aí por Espanha, França, Inglaterra. Alemanha e Itália são ali naquela Europa Central os dois Estados nacionais tardios. Eles só são formados no século XIX, na segunda metade do século XIX. Tranquilo? Então vamos adiante. Vamos a Florença estudar Maquiavel. Ah, não, ainda tem um ponto aqui para ser acrescentado. E aí, como eu estava colocando, os primeiros teóricos, eles não desenvolveram uma teoria do Estado, mas elaboraram reflexões sobre o soberano e o exercício do poder. Hobbes, por exemplo, ele vai criar o conceito e vai ser, de certa forma, seguido por todos os outros pensadores, os chamados contratualistas, porque Hobbes vai criar uma hipótese teórica. Que hipótese teórica é essa, Theo? O que seria essa hipótese teórica? Hobbes vai propor, que a gente entenda que existe um estado anterior ao próprio estado. Ele vai chamar isso de estado de natureza. O estado não existe qualquer lei, não existe nada que determine o que é certo, o que é errado, o que é crime ou o que não é. Nesse estado de natureza, os seres humanos eram completamente livres para fazer o que quisessem. E aí, é, tudo o que eles fizessem era correto. Era literalmente a lei do mais forte. A gente vai aprofundar Hobbes lá na frente. Mas é nesse contexto de estado de natureza em que Hobbes aponta o Estado como a salvação da espécie humana, da barbárie, que ele vai começar a construir a necessidade que os seres humanos têm de um Estado. Um Estado forte e absolutista, centralizado na mão de alguém que foi escolhido por Deus para governar. Perceba, não basta ser alguém forte com capacidades de lideranças acima do normal. Ele foi escolhido por Deus. Olha o diálogo religioso casando com a ideologia política e legitimando o papel do monarca, criando ali toda uma áurea de fé, de religiosidade, de metafísico, que impede, por exemplo, que os seres humanos comuns questionem, porque se questionassem a monarquia, estariam questionando o próprio Deus. Dentro dessa lógica,
esses chamados filósofos contratualistas, eles vão argumentar que os direitos anteriores ao Estado são chamados dos direitos naturais, jus naturalismo, ou seja, são direitos que nem o Estado teria o poder para alterá-lo, para mexer neles. Entre esses direitos chamados direitos naturais estão a vida, direito à vida, o direito à propriedade. Então, são chamados de direitos inalienáveis. Eles não podem ser modificados, eles não podem estar ao bel prazer do Estado. É nessa construção de base teórica que Hobbes dá início que a gente vai ter a consolidação do absolutismo, de um poder centralizado na mão de um único sujeito, monarca absoluto, e todos os rumos daquele estado, daquele país, passam a ser tomados por uma única figura, por um único sujeito. E aí, esse sujeito ele pode fazer o que ele quiser, suas vontades é a lei. Suas vontades representam o código de funcionamento daquele estado. Então ele pode matar inimigos, ele pode prender inimigos, ele pode fazer o que ele quiser porque ele é o próprio Estado. Óbvio que o absolutismo ele não dura muito tempo. Por quê? Porque na medida em que você dá a um único sujeito todo o poder sobre tudo, óbvio ele vai fazer coisas que não agradam à maioria. E diante desse contexto, começaram a surgir ações para diminuir o poder desse monarca, diminuir algumas vezes até encerrar o poder desses monarcas. A gente tem diversos exemplos na história exatamente sobre ações como essa, seja na Inglaterra com a adoção do parlamentarismo, em que a monarquia acaba ficando só como uma monarquia figurativa, que permanece até hoje, uma monarquia que reina, mas não governa, porque todas as decisões políticas são tomadas pelo parlamento e pelo primeiro-ministro. É, a gente tem, por exemplo, na França, uma completa vou pensar, uma dizimação mesmo, o dizimar da monarquia francesa com a Revolução Francesa de 1789. Ou seja, a França vai extirpar, vai acabar com a monarquia. E você tem, óbvios, outras alterações que foram sendo adequadas ao melhor modelo de cada estado. A Espanha continua até hoje com um monarca. Então, você tem esses vários exemplos nesse contexto. Tranquilo? Mas não mais um absolutismo como a gente tinha lá no início, século XV, século XVI, em que o rei tomava suas próprias decisões e agia ao seu bel prazer. Tranquilo? Vamos então agora a Maquiavel. Nicolau Maquiavel. Bom, por que a gente tem que estudar esse cara? Por que a gente tem que pensar e entender pelo menos os elementos principais da filosofia maquiaveliana? Ou maquiavélica, como preferirem. Bom, primeiro, Maquiavel é um florentino. Se vocês bem lembram, Florença é uma cidade italiana. E no começo dessa aula eu disse para vocês que a Itália, ao lado da Alemanha, foram os dois estados ali do centro, que a gente considera centro da Europa, os dois últimos a se constituírem estados nacionais, quase que pelos mesmos motivos. Se vocês pararem para refletir e buscarem um pouco da história do contexto de formação desses dois estados nacionais, vocês vão ver, principalmente na Itália, reinos independentes que guerreavam entre si em busca de poder. Isso mesmo. Então, a gente tem ali Veneza, Gênova, Florença, Milão, todos aqueles reinos tentavam desesperadamente invadir
o outro reino, anexá-lo ou construir um outro reino, um outro principado novo. E é esse o contexto histórico em que Maquiavel está inserido para pensar a política. O que é interessante é que, como ele está inserido num contexto político-social, que os conflitos são permanentes, ele acaba não refletindo teoricamente, ele parte literalmente da prática, do que está acontecendo. E suas observações, principalmente na obra O Príncipe, que é considerado uma espécie de manual de conduta para um governante, ele vai observar exatamente esse lado prático. Mas uma coisa chama, e aqui cabe no parêntese, uma coisa chama muita atenção na obra de Maquiavel. Em suas duas principais obras, que são O Príncipe e Comentários sobre a Primeira Década de Tito Livio, são livros que foram escritos praticamente ao mesmo tempo e livros que tratam de assuntos completamente contrários. Eu poderia dizer completamente extremos. Por quê? Porque se de um lado a gente tem o príncipe abordando e apresentando a possibilidade de um governante conquistar o poder e se manter no poder, na obra Comentários sobre a Primeira Década de Tito Livio, a gente vai ter exatamente o contrário. Vai ter um Estado formulado dentro do princípio de uma república, em que esse método de governo se adequa perfeitamente a uma república. As decisões tomadas no coletivo e discutidas em assembleias e formuladas e aplicadas para o bem coletivo. São duas obras antagônicas, são duas obras opostas em suas abordagens. Mas, sim, então, qual é a grande contribuição de Maquiavel? Qual é a grande mudança que Maquiavel faz? Bom, se vocês forem pensar, por exemplo, uma questão de vestibular, uma questão de Enem, Maquiavel é o primeiro, hoje a gente pode considerá-lo o primeiro cientista político. É o primeiro cara que vai se debruçar para investigar a política em suas estruturas básicas, em como ela se constrói, como ela se constitui enquanto poder. Maquiavel é também o primeiro cara a separar a ideia de virtude, a ideia de moral, da política. Como assim separar moral e política? A gente não tem um código de valores, um código moral ao qual estamos submissos? Sim, a gente tem. Quando a gente percebe alguém descumprindo esse código moral, é natural que a gente taxe-o de imoral, ou seja, alguém que desrespeitou os valores morais de uma determinada sociedade. Para Maquiavel, essa moral que rege a vida das pessoas comuns, a minha, a sua, de da maioria das pessoas que conhecemos, ela não se adequa ao governante. Como assim? Então, o governante está acima da lei? Não. O governante não está acima da lei. Mas Maquiavel vai primeiro pegar essa moral, esse certo e errado, e dizer que esse certo e errado tem sua base na religião, ou seja, na igreja. Nossos valores são valores cristãos, são valores morais que partem do princípio de moralidade da igreja. Que igreja? Da Igreja Católica. Então, ele vai dizer que essa moral cristã, ela não se adequa às necessidades de um governante. Que na política um governante tem uma moral própria. Porque o que é certo para mim, o que é certo para você, não pode, segundo Maquiavel, se aplicar a um governante, já que o governante vai precisar tomar decisões que afetam a vida de toda a sociedade que ele governa. Então, haveria para Maquiavel uma ética, uma moral própria desses governantes. E essa moral é imensamente mais flexível. Essa moral permite ações que, em nossa
conduta como seres comuns seria considerado errado, seria considerado imoral, mas que para um governante nem tanto, depende do contexto. Tá claro até aqui? Se ficou ainda algum espaço de flexibilidade de entendimento, vocês vão conseguir amarrar essas ideias de forma mais tranquila no decorrer da aula, porque tem outros tantos exemplos que a gente consolida essa informação. Eu vou para o próximo tópico rapidamente, não vou nem fechar a webcam, vou só conferir. Bom, Maquiavel vai abordar em sua obra O Príncipe aspectos de como esse governante chega ao poder, ou se ele já está no poder, quais são os mecanismos que ele vai utilizar para se manter no poder. O objetivo de Maquiavel ao escrever O Príncipe é exatamente fornecer essas informações, fornecer esse conhecimento ao governante para que ele governe da melhor forma possível, sem nunca, sob nenhuma possibilidade, abrir brechas para ser derrubado do poder, para ser substituído por um concorrente qualquer. Então, nessa perspectiva, é natural que Maquiavel faça falas muito duras para o nosso cotidiano, para a nossa moral, para os nossos valores, mas extremamente comuns dentro das relações de poder que haviam ali. Exemplo, quando Maquiavel pensa o seguinte, que um governante ele não pode fazer tudo o que seus súditos querem. Ele não pode ser benevolente o tempo todo, que ele precisa dosar essa bondade. Que, se ele precisar cometer um ato de maldade, por exemplo, contra seus próprios súditos, ele deve fazer de uma vez só. Pegar todo o mal que ele pode fazer e fazer de uma única vez, numa única ação. Ponto. Mas, se ele deseja fazer o bem por esses súditos, ele deve fazer esse bem paulatinamente, ou seja, aos poucos. Pouco hoje, um pouco amanhã. Por quê? Porque o mal feito de uma vez só para Maquiavel logo é esquecido. O bem feito aos poucos cria na memória recente dessas pessoas essa benevolência, essa ideia de bondade do governante. E cria um vínculo de dependência entre os súditos e os governantes. Maquiavel vai defender a concepção de que, podendo escolher entre ser temido e ser amado, é imensamente superior, é imensamente desejável ser temido. E, de certa forma, Maquiavel está coberto de razão. Você pode usar um exemplo cotidiano para entender isso. Seus pais amam vocês. Amam. E são capazes de qualquer coisa por vocês. Nessa medida, quando vocês erram, é natural que eles fiquem bravos, chateados, magoados, decepcionados. Mas logo em seguida, passado um tempo, eles esquecem. Eles perdoam por quê? Porque amam vocês. E isso dá a vocês a ideia de que podem continuar errando, porque sempre serão perdoados. Se vocês temessem aos seus pais, morressem de medo, por qualquer motivo que fosse, vocês provavelmente não cometeriam esses erros, não cometeriam esses equívocos. Por quê? Porque sabem que não seriam facilmente perdoados. Tem um livro, tem um tempo que eu li, mas eu gosto muito da abertura dele. Provavelmente alguns de vocês já leram A Arte da Guerra, de Sun Tzu. Foi escrito no século V a.C. Na introdução da Arte da Guerra, Sun Tzu apresenta um general, não vou me recordar do general agora, o nome dele, do personagem, do general. Mas ele vai apresentar a seguinte situação. O imperador convida esse general, que, salvo engano, é o próprio Sun Tzu, e ele vai para auxiliar na organização das tropas. E aí ele vai dar um exemplo para o general, para o imperador. Ele convida algumas
das mulheres que estão ali para servir o imperador. Ele diz: Olha, eu vou montar uma estrutura aqui agora para apresentar ao imperador como essa, como essa, como a estrutura militar deve funcionar. Tranquilo? Então ele vai pegar essas mulheres que estão lá para servir ao imperador e vai dar uma ordem para elas. E manda que elas salvam. O imperador já desconfia de cara porque diz assim: caramba, isso não vai funcionar. Essas mulheres elas não vão seguir essas ordens. Mas o general dá a ordem. E uma começa a rir, a outra vai fazer alguma coisa, tropeça, faz mal feito. E aí o general para, manda que se reorganizem e avisa: aquelas que não cumprirem as ordens serão mortas. Elas olham assim no primeiro momento e vão fazer. Quando vão executar a ordem que o general dá, é, elas voltam a brincar. E aí duas ou três começam a fazer brincadeiras, né? A não levar a sério a ordem que o general deu. E ele convoca as duas para frente dele, pega a sua espada e vai matá-las. Só que aí o imperador, não, não, peraí, não é assim. Ele vira para o imperador e diz: não se consegue disciplina sem o medo. Ele mata as mulheres. Ele mata as mulheres que não seguiram as ordens e logo em seguida ele dá as ordens novamente. O que é que vocês acham que aconteceu? Óbvio, todas aquelas outras mulheres que continuaram vivas, temendo também morrerem por não cumprirem a ordem, executam corretamente todas as ordens que são dadas. Ele olha para o imperador e diz que a disciplina precisa passar pela força, que a disciplina precisa passar pelo medo. É mais ou menos a ideia que Maquiavel vai utilizar quando ele vai dizer que é melhor ser temido do que amado. Por quê? Porque amado, quando você só é amado, há sempre uma ideia de que se perdoa tudo. Quando você é temido, você sabe que você terá que punir aqueles que se desviarem do que você considera correto. Se puder escolher, seja temido ao invés de amado. Se puder ser os dois, seria o mundo perfeito, seria o ideal. É de Maquiavel também uma célebre frase de que os fins justificam os meios, quando ele afirma que para se chegar ao poder e para se manter lá no poder, qualquer coisa é possível. Qualquer coisa pode e deve ser feita pelo governante. E aí, olha como cabe perfeitamente bem a ideia de que os valores morais que nos norteiam não podem nortear um governante. Por quê? Porque podendo fazer qualquer coisa para chegar e se manter no poder, ele vai fazer qualquer coisa. E não vai se preocupar em medida nenhuma com os valores sociais, com os valores que nos tocam enquanto sociedade. Tá claro até aqui? Então, vamos adiante. Bom, e aí, como eu disse no decorrer da minha fala, o foco do governante é o poder e a manutenção desse poder. E aí, para manter esse poder, ele vai usar de diversas estratégias. Ser, criar situações para ser temido, criar situações para ser amado, ser extremamente forte e impiedoso em algumas ações, é, ser extremamente bondoso em outras situações, para ir criando essa ideia de um governante extremamente habilidoso na administração do poder. Bom, provavelmente vocês já ouviram a expressão maquiavélico. A expressão maquiavélico, como vocês supõem, foi derivada do nome Maquiavel. O que é interessante é que as pessoas olham para a obra de Maquiavel e acabam desconsiderando o tempo histórico em que ela foi pensada, o tempo histórico em que ela foi construída, e acabam retirando essa obra do contexto e criou-se o adjetivo maquiavélico para como analogia ao mal.
como analogia a tudo que é ruim. E quando alguém tem uma característica maldosa, alguém é falso, alguém é traidor, alguém é maldoso, é natural que as pessoas digam fulano é maquiavélico. Eu penso que seja um adjetivo injusto, já que a obra de Maquiavel colaborou imensamente para que nós entendêssemos o jogo de poder que permeia a formação dos estados, que está na base da maioria dos governantes. Óbvio, tem aqueles que nunca leram Maquiavel. Aliás, tem aqueles que nunca leram um livro. Mas os que leram têm Maquiavel uma fonte de inspiração para pensar a política. O livro O Príncipe, eu tenho uma versão pocket, pequenininha, é, virou ao longo da história um livro de cabeceira de inúmeras lideranças políticas. Ou seja, um livro que inspirou os políticos a construírem suas próprias formas de governar. Então, foi um livro extremamente importante. Mas essa pecha, esse apelido, esse termo Maquiavel, ficou para a história da humanidade como algo extremamente cruel, extremamente maldoso. E aí, quase sempre quando se usa o termo fulano é maquiavélico, é num tom de censura. Por exemplo, na Inglaterra da rainha Elizabeth I, no governo dela, Maquiavel foi considerada a própria encarnação do diabo. Imagine, tadinho. Está lá produzindo conhecimento e foi considerado a própria encarnação do diabo porque suas ideias eram consideradas é, fora do comum, fora dessa realidade, onde as pessoas botam uma máscara de moralidade e agem como se de fato tivessem essa moralidade. Penso que o que Maquiavel fez foi retirar as máscaras, mas nem todo mundo gosta de revelar quem de fato é. Vamos ao próximo tópico. Fechar a webcam. Conselhos ao novo governante. Bom, para Maquiavel, haviam duas possibilidades de principados. Os principados hereditários, que, como o próprio nome já diz, eram passados de pai, governos que eram passados de pai para filho. E os chamados principados novos, quando, fruto de uma rebelião do próprio povo, ou liderados por um nobre qualquer que desejava o poder, ou fruto de uma invasão externa que submetia, que subjugava aquele principado e assumia o controle dele. Então, haviam essas duas possibilidades da ideia de principado. Então, percebam como o contexto histórico está presente na obra de Maquiavel. Por quê? Porque ele está discutindo aquele permanente estado de guerra que existia ali no que hoje a gente chama de Itália. Bom, nesse contexto, Maquiavel vai levar em consideração que os principados hereditários são teoricamente mais fáceis de governar. Por quê? Porque o povo, a população daquele principado já está familiarizado com aquele governo, entende que a sucessão é fruto apenas das regras normais daquele poder e que a linha de governo, a forma como serão governados é mais ou menos próximo da anterior, já que normalmente esse poder estava sendo passado de um pai para um filho. E que o pai, de certa forma, ainda estaria ali, no caso de ainda estar vivo, para orientar essa gestão, para orientar esse governo. No entanto, quando havia a possibilidade de um principado novo, esse normalmente era muito caótico. Esse normalmente estava ali aberto à possibilidade de insurreição por parte da população, tentativas de golpes, e era desse principado novo que Maquiavel está falando em O Príncipe. Ele está exatamente lançando mão de teorias que vão servir muito para um principado novo, para como se chegar ao poder, mas principalmente como, a partir de todos os mecanismos que a gente já discutiu aqui hoje, se manter no poder.
Tranquilo? Toda essa discussão, toda a leitura. É um livro fácil, gente, de ler. Comparado com outros tantos, é um livro muito de boas. É pequeno, com contextos de fala. Deixa eu ver se eu boto aqui. Fácil, deixa eu lembrar. Aqui. É um livro pequeno, fácil, bem fininho. Bem fininho. Deixa eu ver. 200 páginas. E dá um entendimento e uma percepção muito interessante dessas relações de poder. Óbvio que se você for fazer direito, se for fazer alguma área de conhecimento voltada para humanos, para ciências políticas, para ciências sociais, é uma leitura obrigatória. Mas se você for seguir por outras áreas, talvez leia apenas para entender como as relações de poder elas se organizam. Tranquilo até aqui? Deixa eu ver o próximo tópico. Até aqui é mais ou menos isso. Vocês entenderam até aqui? Se tiverem alguma dúvida, lembrando, anota para a gente dar continuidade às dúvidas na live. Eu vou para isso aqui, eu já expliquei, vou para os próximos tópicos. A virtude e a fortuna. Eu coloquei virtude aqui, por quê? Porque na obra do Maquiavel aparece o termo virtude. E essa virtude, apesar de ser, e o livro de vocês colocou comumente como uma tradução livre de virtude, ela não necessariamente é esse conceito de virtude. Por quê? Porque virtude seria uma postura bondosa, uma postura correta diante da situação. O conceito de virtude seria muito mais uma habilidade, uma capacidade de administração. Então, há aí uma diferença nos conceitos de virtude para o de virtude. Mas é muito comum aqui para a nossa língua que os tradutores façam essa tradução direta. O livro de vocês, por exemplo, usa como se fosse uma tradução direta. Então, eu fiz esse esclarecimento apenas para caso vocês se deparem com uma questão de vestibular, uma questão de Enem ou alguma outra situação desse tipo. Bom, a virtude ou a virtude será necessária ao príncipe para superar as dificuldades que surgirem. A fortuna é o que chamamos de acaso e não está sob o controle direto do príncipe. Logo, a virtude é a habilidade do governante de contornar ou resistir aos eventos da fortuna, identificando o melhor momento para agir. Como assim, velho? Me explica direitinho tudo isso que você falou, porque deu um nó na minha cabeça. Você deve estar se sentindo assim. Para e pensa o seguinte: o acaso, a fortuna, que é o acaso, que é o destino, que é a vida, você não tem como planejá-la nos mínimos detalhes. Você até pode fazer um planejamento, mas você não tem como controlar o acaso, você não tem como controlar os acidentes. E para Maquiavel, um excelente governante era aquele que, não podendo prever o acidente, não podendo prever o acaso, ele teria a habilidade de se adequar, de se ajustar a essa mudança que ele não tinha planejado. Olha que sacada interessante. Ou seja, ele planejou um rumo, ocorreu um acidente, ocorreu algo que não estava planejado, mas ele teve a habilidade de se reinventar para dar conta do ocorrido, sem criar uma situação ruim para o Estado, nem para ele enquanto governante. Seria muito útil, por exemplo, se todos os governantes do mundo, em todas as suas esferas municipais, estaduais e federais, tivessem essa habilidade de lidar com o que não foi programado, de se reinventar para assumir
algumas outras possibilidades, algumas outras posturas. É claro, as ideias e as concepções de Maquiavel, alguma dúvida, algum questionamento? Se tiver, anota no caderno e a gente vai tirá-las na live, tira dúvidas. No mais,